muitas vezes eu não tenho qualquer tipo de Filtro, né, Paulo? de filtro. Eu não tenho qualquer tipo de filtro para dizer o que eu estou fazendo, o que está dando certo para mim, para te ajudar. Porque, sendo muito franco, Cleto, isso pode ser ou uma ingenuidade pela minha idade, ou talvez um diferencial, eu não sei, propriamente eu não tenho essa clareza suficiente para dizer o seguinte, se isso é bom ou ruim, mas é o que eu faço. Porque a partir do momento em que efetivamente eu te capacito, eu sei, eu não estou fazendo um concorrente no meu ponto de vista, eu estou formando um possível parceiro. Parceiro, lógico. Que possa fazer uma sinergia comigo e make money, fazer dinheiro, gerar riqueza. Não só para mim, mas para a sociedade como um todo, para o meu país, que é aqui que eu quero viver, né? É isso aí, eu também, eu sou muito disso. A gente vive a era do compartilhamento, né? Então, assim, existe, obviamente, todo negócio tem um segredo, né, Rodrigo? Tem um segredo, mas o campo de visão mais amplo, você pode compartilhar, você pode comentar, você pode dizer o que você tem feito, porque até se você não falar o que você tem feito, como é que vai chegar a coisa para você? Ah, tá, eu sou o cara que aprendi a destravar esse limão aqui. Se você não falar, ninguém traz outro limão. Você destravou um e acabou, né? Inclusive, isso que Paulo falou é muito verdade. Eu liguei para Paulo há 3 semanas atrás. Paulo, ó, eu tô com uma situação assim, assado. E segurando a informação, né? Ele fez, amigo, é isso? Fiz, é isso, Paulo. Ele, pô, então o que é que tu acha disso? E aí ele quebrou minhas pernas ali, que eu fiz. Pô, eu liguei pro cara como... desarmou, né? Não, eu liguei pro cara como um colega advogado para tirar, assim, bater um papo, sabendo da competência de Paulo. E ele me deu uma resposta com a informação que ele sabia. Sim, eu sei o que é que você está falando, mas o que é que tu estudou a mais do que eu, que tu pode me ajudar? Que eu posso te ajudar de outra forma. E aí ele me desarmou e até hoje a gente conversa sobre o assunto. Paulo, eu estou com a consulta tributária pronta. A gente só precisa aplicar. E aí foi que entrou a parceria de Make Money, da gente de trabalhar junto. Isso que Paulo falou é bem verdade e é muito verdade. Sem demagogia do que ele disse aqui. Sofri na pele e aprendi, na verdade, né? Não foi sofrer muito na pele, importante. Tanto foi bom para você quanto para ele, né? E assim, cara, como é que é o mercado? Você mexe mais o quê? Com ICMS, é? Rapaz, hoje eu estou mexendo muito mais, porque o que é que acontece? No estado, quando a gente entende um pouquinho também de contabilidade, eu tenho a oportunidade de estar com contato direto com o próprio empresário, no qual eu aprendo bastante. Na verdade, em reuniões eu mais escuto do que falo. Porque o empresário, ele tá olhando assim, olha, eu vou trazer um cara técnico que ou eu ouvi falar bem, ou meu contador indicou, ou eu reconheci ele em alguma mídia social, por exemplo, uma DVCast. Então eu gostei desse cara, eu quero marcar uma reunião. Ou é amigo do meu filho, né? Ou é amigo do meu filho. Acontece isso. Acontece. Porque a turma fala, doutor Paulinho, rapaz, teve criança, como vai tu tá? Isso aqui acontece muito isso, né? Porque meus amigos, assim, são novos ainda para terem construído uma empresa. Empresa é diferente, a escalabilidade de uma empresa para um escritório de advocacia. Eu acho que, teoricamente, é mais simples você crescer como prestador de serviço do que propriamente no que se refere a um comércio, indústria, atacado, o varejo também. Então, o que é que acontece? Quando eu estou conversando efetivamente com o empresário, eu aprendo muito. Então, a partir do momento em que eu aprendo em diferentes segmentos da economia. Eu tenho clientes da indústria, do atacado, do varejo. Eu tenho clientes que exportam, que importam. Então, sempre é uma aula no dia a dia. Tanto do que eu busco na teoria, quanto do que eu estou vendo na prática. Então, quando eu estou falando, por exemplo, com um empresário que é do segmento de indústria, ele está me falando algum tipo de peculiaridade que tem na indústria. Por exemplo, o IPI. Então, eu vou esmiuçar o IPI através daquela consulta. Da experiência dele. Ele vai abrir o mapa da empresa dele. Ele já está dizendo qual é a dor dele. O empresário, ele externa o que ele quer, na verdade. Só é você saber ouvir. Diferentemente do distribuidor, por exemplo. O distribuidor tem um grande problema, propriamente, com o ICMS. Independente, por exemplo, também do segmento. Então, o que é que acontece? A partir do momento em que eu sou provocado, chega efetivamente a reunião, e com as pessoas em volta que eu converso, eu tenho um norte maior e uma visão sistêmica para entender propriamente o que eu posso me incapacitar e prestar do meu serviço. Por exemplo, poxa, eu identifiquei que a empresa de Cleto, por exemplo, ele tem um prazo de pagamento de seus fornecedores para uma futura venda de uma mercadoria, por exemplo, de 30 dias. Então, o prazo de pagamento
O prazo de recebimento dessa mercadoria também é de 30 dias. Significa que ele vai pagar a duplicata dele do fornecedor em 30 dias e o prazo médio de recebimento é 30 dias. Significa que o fluxo de caixa dele é estritamente ajustado. Se houver, por exemplo, uma inadimplência ou uma descorrelação do seu fluxo de caixa, ele vai precisar pagar o fornecedor antes de receber. Aumenta a necessidade de capital de giro. O que é que o Estado de Pernambuco nesse segmento geralmente faz? Através de sanções políticas inconstitucionais. Apreende mercadoria como meio de coercitivo para pagamento de tributo, bloqueia a emissão de nota fiscal, porque o auditor, o governador, com seus interesses particulares, seja justos ou não, mas inconstitucionais, ele está com a visão arrecadatória dele e prejudicando, por exemplo, o ciclo operacional e financeiro da empresa, para pagamento de seus fornecedores. E o que é que acontece naquela determinada empresa? O advogado pode chegar lá e dizer, amigo, é inconstitucional isso. Eu vou impetrar o mandado de segurança e um instante eu libero sua mercadoria que ficou apreendida lá no posto fiscal. Amigão, a partir do momento que tu impetra o mandado de segurança, a partir do momento em que o processo fica concluído, que o juiz, na melhor das hipóteses, conceda a liminar sem ouvir a fazenda, e no tempo rápido, e que torne efetiva essa decisão, isso demorou 5 a 10 dias. Houve o descasamento no teu fluxo de caixa já. O fornecedor está sofrendo muito. Já aumentou o buraco lá. Já aumentou o buraco. Então o que é que eu faço nesse dia? Não adianta a gente mexer muito com ICMS, nesse tipo de segmento. É diferente, por exemplo, de um prestador de serviço. Ou é diferente quando há substituição tributária, ele não é efetivamente o responsável pelo recolhimento do tributo. Então você tem que ter essa sensibilidade de caso a caso. Então por isso que eu digo, existe o direito tributário como um todo, eu me torno cada vez mais, e é o que eu busco sendo um consultor efetivamente, mas tratando cada contribuinte com suas respectivas peculiaridades. Então eu não consigo te dizer hoje efetivamente qual talvez seja o meu maior nicho. Eu não tenho. Hoje eu trabalho muito com recuperação de crédito administrativo, trabalho muito esmiuçando a obrigação acessória das declarações que o contador faz.